Chegamos ao capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Nós que estamos estudando em sequência esse Evangelho tão precioso, todos os dias, ao vivo, às 6 horas da manhã, mas é claro que você pode acompanhar em qualquer outro horário, porque os vídeos ficam disponíveis aqui. E aqui no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, nós temos a oração do Pai Nosso, que inclusive, hoje, como a gente sempre, depois da nossa meditação na Palavra de Deus, a gente sempre faz uma oração, hoje eu quero fazer a oração do Pai Nosso, mas é uma oração do Pai Nosso explicada, é uma oração do Pai Nosso um pouco maior. Nós vamos fazer daqui a pouquinho, a estrutura é o Pai Nosso bíblico que você conhece, mas você vai ver como é uma oração muito bonita, até para você compartilhar com outras pessoas, e depois eu vou deixar disponível lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu não sei se você já está no grupo do WhatsApp, existem alguns conteúdos que eu coloco exclusivamente lá. Eu não deixo disponível em nenhum outro lugar, somente nos grupos. E eu vou colocar essa oração do Pai Nosso lá depois para você imprimir, para você dar para alguém, para você orar todos os dias, enfim, para você compartilhar com alguém. E nós vamos fazer essa oração aqui juntos daqui a pouquinho. Bom, capítulo 11 do Evangelho de Lucas tem uma coisa curiosa aqui. Os discípulos, eles eram homens formados e desde criança eles aprenderam os preceitos da religião e um dos preceitos era a oração. Eles sabiam orar, mas certa vez eles pediram para Jesus para que Jesus os ensinasse a orar, como se eles não soubessem. Na verdade, é que a forma como Jesus orava era diferente. Eles sabiam orar, eles tinham lá as orações deles que eles faziam sempre, mas quando eles começaram a conviver com Jesus, os discípulos começaram a perceber assim, vem cá, ele ora de um jeito diferente. Eu sei que eu estou acostumado a fazer isso a vida inteira, mas a forma como ele faz é diferente. Então os discípulos chegam até Jesus e pedem para Jesus ensinar. Capítulo 11, vamos ler comigo se você tem a Bíblia. A minha Bíblia está sempre aqui, às vezes não aparece na imagem, mas a minha Bíblia está sempre aqui comigo, tá? E aconteceu que estando ele, Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Olha a humildade que este discípulo teve. Ele reconheceu que a forma como Jesus orava era diferente. Era mais espiritual, era mais profunda, havia alguma coisa ali diferente e ele quis aprender. Então ele pede para Jesus ensinar. E aí Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, que é uma coisa tão preciosa, porque a oração do Pai Nosso é uma oração que quebra um padrão. Como assim quebra um padrão? Naquele tempo, as pessoas quando oravam, elas costumavam a se referir a Deus como Adonai, que significa Senhor, Elohim, que significa Deus, e El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Então as pessoas costumavam se relacionar com Deus dessa forma. Elas chamavam Deus com esses nomes grandiosos, né? O Todo-Poderoso, o Senhor, o Deus eterno e tal. Mas agora Jesus nos ensina que a relação do ser humano com Deus, ela é muito mais íntima. É uma oração de pai e filho. Então Jesus vem quebrar essa distância, sabe assim? Deus está lá no alto céu, distante do ser humano, no meio dos anjos, e o ser humano está aqui longe, no sofrimento e tal. E aí Jesus vem nos ensinar que, na verdade, Deus quer se relacionar conosco de uma forma muito mais pessoal. Pai e filho. Então ele começa a oração já ensinando isso, que nós devemos nos lembrar que Deus é o nosso Pai. E a oração do Pai Nosso, ela é dividida em duas partes, não sei se você já reparou. A primeira parte é uma parte totalmente espiritual, com pedidos espirituais, e depois a segunda parte vem os pedidos das necessidades, porque não é nenhum pecado, a gente não pode cair nem em um extremo, nem em outro.
Se a gente vai para o extremo de só pedir bênção material, você só pede dinheiro, só pede prosperidade, só pede saúde, só pede proteção, você só pede isso, mas você se esquece de pedir também que o nome dele seja santificado, que a vontade dele seja feita. Se você cair nesse extremo, você está cometendo um erro, porque você está negligenciando o principal. Mas você também não precisa cair no outro extremo, onde agora você vai ser uma pessoa que só vai fazer pedidos espirituais. Tá, mas e a sua vida? Não é pecado você pedir o pão nosso de cada dia. Não é pecado você pedir para Deus te livrar de todo mal. Deus, eu vou fazer uma viagem, livra-me de todo mal. Não é pecado, você não é menos espiritual. Porque a gente vê hoje em dia, o que eu percebo hoje em dia? Eu percebo que as pessoas estão caindo ou em um extremo ou em outro. Ou elas só pedem bênçãos materiais e coisas materiais, terrenas, físicas e passageiras, ou então elas excluem isso e agora também só pedem as questões, as coisas espirituais, como se a vida aqui perdesse o valor, e a nossa vida aqui não pode ser desvalorizada. Enquanto nós vivemos aqui, a gente sabe que essa vida vai acabar um dia, mas enquanto nós vivemos aqui, a gente tem que pedir: Deus, eu quero viver com saúde, eu quero o pão de cada dia, eu não quero ser humilhado, eu não quero ficar dependendo dos outros. Não é pecado você pedir isso. E a oração do Pai Nosso, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, pedidos espirituais. A segunda parte, pedidos físicos, materiais, necessidades que todos nós temos. Vamos ler? A continuação, versículo 2 diz, e aí Jesus vai dizer a oração: quando orardes, dizei, Pai Nosso. Jesus quebrou algo aqui. Deus não é um Deus distante. Ele é sim o Adonai, ele é sim o El Shaddai, ele é sim o Elohim, mas ele é o nosso Pai, o Abba Pai. Pai nosso que estás no céu. Aí agora começam os pedidos espirituais. Santificado seja o teu nome, que o nome dele seja honrado através da minha vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu não quero estar no controle da minha própria vida. Eu posso ter cabelo branco, eu posso ter muita experiência, mas eu não quero estar no controle da minha própria vida. Eu entrego o controle da minha vida, do meu futuro nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como já é feita no céu. Agora começam os pedidos materiais, físicos. Dá-nos cada dia o pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, Deus, me dá o pão de cada dia. Eu peço que o Senhor também venha me dar paz. Eu não quero ficar brigado, ressentido com ninguém. Perdoa as nossas dívidas, é isso. Eu estou pedindo perdão a Deus, sim, mas eu também quero viver em harmonia. Eu não quero viver com rixa, com disputa dentro da minha família, com mágoa de outras pessoas. Eu não quero ser uma pessoa que cria confusão. Eu quero viver em um ambiente harmonioso. Eu quero que haja harmonia em qualquer lugar que eu estiver presente, seja na igreja, em casa, no trabalho. Eu quero estar de bem com todo mundo. Eu quero estar de bem com a minha família. Livra-me de todo mal. Se existe algum mal que foi preparado contra a minha vida, me livra. Os teus olhos conseguem enxergar mais do que os meus. Você percebe a diferença claríssima? Que a primeira parte são pedidos espirituais. A segunda parte são pedidos físicos, necessidades que todos nós temos. E eu quero agora fazer essa oração do Pai Nosso, que eu mencionei que eu tenho essa oração, é uma oração muito bonita. Eu queria que você orasse junto comigo e que você lembrasse do que o Espírito Santo hoje está falando para a gente. Deus não é um Deus distante. Às vezes você criou na sua mente, na sua imaginação, que Deus não está nem aí para você, ou por causa do seu passado, ou por causa dos seus pecados, ou porque você não é uma pessoa assim que anda muito na linha em tudo que você faz. E aí você começa a pensar que Deus não ama você, que Deus está muito longe de você. Isso não é verdade. Ele é o nosso Pai. Ele não é apenas o Criador, o Senhor, o grande e poderoso Deus. Ele é Pai. E Pai perdoa. Pai releva. O Pai ensina. Você é pai? Você é mãe? Tá chegando o Dia das Mães aí domingo.
Você muitas vezes precisa ser mais firme com os seus filhos. Eu não tenho dúvida disso. Mas você tem prazer em ensiná-los, em ajudá-los. Você não tem coragem de ser cruel com seu filho. Eu não acredito. Você já colocou seu filho de castigo? Acredito que sim. Eu já fui colocado de castigo algumas vezes, quando foi necessário. Mas os meus pais, eles nunca pegaram a minha mão e peraí que agora eu vou colocar sua mão no fogo aqui para queimar. Que isso? Não, peraí. Não. O pai disciplina, exorta, corrige, mas o pai não é cruel. Eu não acredito em um Deus cruel. Eu creio em um Deus que é justo, mas não em um Deus cruel. Nosso Deus não é cruel. Mesmo que você tenha cometido muitos erros, se você estiver disposto a começar uma nova vida a partir de hoje, a chance está sendo oferecida para você. Ele é o nosso Pai. E lembre-se, peça pelas coisas espirituais. Deus, eu quero aumentar minha comunhão. Eu quero te conhecer ainda mais. Eu quero entrar em um nível de espiritualidade maior. Peça por coisas espirituais. E peça também pelas suas necessidades. Deus, me dê saúde. Me dê um ambiente de paz e tranquilidade. Me dê proteção e livramento. Não é pecado nenhum você fazer. Foi Jesus quem ensinou nós a fazermos esses dois pedidos. E agora eu quero fazer essa oração, que é uma oração muito linda. Você vai fechar os seus olhos e eu vou colocar disponível essa oração lá no grupo do WhatsApp. Se você não está, eu vou deixar nos comentários aqui fixado o link do grupo. Você entra no grupo e lembre-se que existem conteúdos que eu compartilho somente lá no grupo do WhatsApp. É gratuito, mas você precisa estar no grupo do WhatsApp. Vamos orar agora. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Pai nosso que está naquele que eu amo, mas também está naquele que me fere. Santificado seja o teu nome por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades que recebo todos os dias ao abrir os olhos pela manhã. Venha a nós o teu reino, reino de paz, justiça, fé, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que muitas vezes eu não compreenda, mas aceito, pois tu faz apenas o melhor pelos teus filhos. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, para que eu possa dividi-lo com o meu irmão. As condições materiais que agora tenho de nada servem, se não me lembro de quem vive na aflição e na escassez. Perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas, os meus erros, as minhas falhas. Mais do que falar, que eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Ensina-me a perdoar aqueles que me pagam na pior de todas as moedas, a ingratidão. Lembre-me todos os dias que nenhuma mágoa é eterna. Me conduza ao caminho da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, dos vícios, do egoísmo, que me tornam escravo de uma vida vazia e sem graça. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor e de toda mágoa, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Respire fundo e diga amém, amém e amém. Que assim seja. O nosso dia vai ser uma bênção. Faz o seguinte, deixe nomes aqui para a oração. Eu me comprometo, você tem a minha palavra de que eu vou orar por todos os nomes que estiverem aqui. Deixe nome seu, da sua família, nomes aqui para a oração. Você não vai gastar mais do que 1 minuto para fazer isso. Entre no grupo do WhatsApp para você receber, eu vou mandar essa oração lá em arquivo, em um texto para você ter essa oração.
É gratuito para você estar no WhatsApp. E fique à vontade para você compartilhar esse vídeo com quem você quiser. Deus é o nosso Pai. E nunca se esqueça, a verdadeira religião é essa: amparar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e não se corromper com esse mundo. 6 da manhã, todos os dias, o nosso devocional, sagrado, mas você pode acompanhar em outros horários também. Meio-dia, a oração com o pastor Felipe, e 6 da tarde eu retorno para fazer a oração sempre aqui, ao vivo, pelo canal. Posso te pedir uma coisa? Dá um joia aí no vídeo, porque isso nos ajuda a espalhar essa mensagem da salvação. Deus te abençoe.